Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 14. Quero ler com os irmãos o texto que nós temos meditado durante alguns dias. Quem achou, diga amém. Lucas 14, do versículo 25 ao 35. A palavra nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a sua mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Ó, este homem, ele começou a edificar e ele não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado sobre o assunto de ser discípulo. Semana passada nós começamos a falar que todo discípulo, ele busca a santificação. Nós falamos o que é santificação. Nós refletimos muito sobre isso na semana passada. Nós falamos que é uma ordem de Deus para que nós busquemos. Nós deixamos uma parte importante que eu até falei com os irmãos sobre isso. Sem santificação, não tem como ver Deus. Se não tem como ver Deus sem santificação, eu deveria parar de me preocupar com a aparência. Eu deveria parar de me preocupar com o que os outros pensam. E deveria estar mais interessado em santificar a minha vida, porque o que você pensa de mim não me afasta de Deus. Mas o que Deus pensa de mim, esse é o importante. E às vezes eu estou preocupado se você me acha um bom pastor, e Deus está falando, não é um bom pastor. Às vezes você está preocupado se alguém aqui na igreja te vê como um bom crente, mas Deus está falando, você não é um bom crente. E nós estamos vivendo num tempo da rede social, não é isso? Você encontra uma pessoa, você não reconhece, porque a foto do perfil tem filtro no nariz, filtro no olho, filtro no cabelo, e você olha assim e fala assim, não é você não. Nós precisamos parar de usar isso na vida espiritual. Tem gente com filtro espiritual por aí, começa a gritar glória a Deus, aleluia, e é só o filtro, só para parecer bonito. O filtro não é para isso? O filtro é para dizer o seguinte, nasci meio acabado, mas esse filtro aqui resolveu o problema. Não podemos ter isso diante de Deus. E nós temos falado sobre isso na semana passada. Nós falamos sobre compreendendo a santidade, fizemos a definição bíblica, falamos do processo de transformação, falamos do poder do Espírito Santo sobre isso, falamos como ser, santos no mundo cheio de pecado, separando-se do mundo, entendendo o poder da oração, e nós paramos na parte que nós estávamos falando de sermos imitadores de Cristo. Quando nós lemos, e coloca aí para mim já, aonde nós terminamos, Hebreus capítulo 4, e o versículo de número 15, foi o último versículo que nós lemos na semana passada, aonde fala de Jesus, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele pode sim se compadecer de nós, que Ele passou por tudo, mas em meio a tudo Ele não pecou, e o fato dele não pecar, deu a Ele poder, autoridade para perdoar eu e você quando nós cremos nele. E
tendo a ideia de ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, imitador de Jesus, tem um texto que diz, lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu queria que você abrisse, o versículo 21, lembrando os irmãos que não acompanharam todos os estudos, estão todos disponíveis aí na internet, você pode assistir, reassistir. Quem achou 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo 21? Pedro diz o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Eu não sei se você já brincou, quando criança, de uma brincadeira que coloca os pezinhos no chão e você tem que pular em cima do pé. Se pular fora, perde. Seguir as pisaduras quer dizer o seguinte: você não tem que andar como você quer, é como ele andou. E se eu tenho que andar como ele andou, não adianta eu dizer, Jesus foi por ali, mas por aqui é mais perto. Quantas vezes estamos fazendo esse tipo de seguir Cristo do meu jeito? Quantas vezes eu sigo do meu jeito, irmão? Você não tem que me julgar. E eu entenda isso. A palavra julgamento, hoje ela é vista como homofóbica, tripofóbica, é tantofóbico que você perde, não é isso? Gordofóbico, magrofóbico, tudo é fóbico. Mas o texto diz que Jesus, ele nos deixou um exemplo, não para você saber, mas para você fazer o quê? O que significa? Para que você siga nas suas pisaduras. O que é isso? Ele pisou aqui, pisou. Opa, ele pisou aqui, pisou. Agora a pergunta é, eu como discípulo de Jesus, estou pisando as pisaduras de Jesus? E essa deve ser a intenção maior quando nós finalizarmos esse estudo. Porque ele acaba hoje, mas foi falado 9 quartas-feiras sobre ser um discípulo. Se todos nós não entendermos o que é ser um discípulo, é porque ou nós não queremos ser, ou estamos sendo negligentes com o que estamos ouvindo. Uma coisa que tem que ser feito hoje, e eu até peguei aqui uma coisa para fazer um exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir ler daí, mas eu acho que não dá. O que tem aqui nesses copos? Alguém consegue me dizer o que tem aqui dentro? Dá para ler daí? Açúcar é esse, sal é esse. Quando você está fazendo arroz, você pega da onde? Da açúcar ou do sal? Mas como você sabe que aqui tem sal e que aqui tem açúcar? Como é que vocês sabem? Porque está escrito aqui, não é isso? A gente acabou falando, né? Mas se você chegar aqui, está escrito, ó, sal. Está escrito sal? Vocês não veem, mas está escrito sal. Aqui está escrito açúcar. Quando você está numa casa que você vai fazer, a casa não é sua, você está cozinhando, está lá sal e açúcar. Você pega da onde? O sal? Do açúcar? Você prova para ver se é sal mesmo? Se tiver escrito sal? Não. Se tiver escrito sal, você não prova não. Só se foi alguém que já errou muito, então dá uma confirmada. Mas se tiver um pote escrito sal e um pote escrito açúcar, você põe o dedo e... Agora, vocês não sabem, mas aqui não tem sal. Aqui só tem açúcar. Nós estamos vivendo dessa forma. A gente está indo pelo que alguém disse, ou pelo que está escrito por fora. E aqui eu queria falar para os irmãos o seguinte: qual que é o nosso problema hoje? É dar nome errado para coisas. Está chamando de pastor quem não é pastor. Está chamando de crente quem não é crente. Está chamando de discípulo quem não é discípulo. Está chamando de fiel quem não é fiel. E isso bagunça tudo. Por quê? Você diz que eu sou pastor. Alguém me conhece fora e fala, isso é pastor? Alguém diz que você é crente. Alguém te conhece fora. Mas o pastor disse que aquele irmão é crente. Mas ele está com roupa de crente. Mas quem te conhece mesmo, sabe que você não é. E aí, como é que eu faço? Se a gente pegasse aqui o copo com açúcar, eu vou colocar esse açúcar aqui e vou colocar o sal no outro. Se você tomar, tem como dizer que o copo que está com sal está com açúcar? Não tem como. Se tiver sal, você vai falar, tem sal nessa água. Se tiver açúcar, você fala, tem açúcar. Entenda o que eu estou falando. O nosso problema é que a gente está dando nome, está escrito sal. Mas se eu colocar e tiver doce, você fala o quê? Está no pote errado.
Não é que os cristãos estão sumidos, não. É que tem gente que não é cristão recebendo o nome de cristão. Tem gente que não é pastor recebendo o nome de pastor. E isso está trabalhando. Porque aí você olha alguém que se diz ser pastor e não tem característica de pastor. Você olha alguém que está escrito que é crente, mas ele não tem atitude e característica de crente. E se eu e você nessa noite não entender isso, nós vamos continuar dizendo que aquele é crente e aquele é crente e decepcionados. Decepcionados. Todo mundo aqui, ó, se você contratar uma pessoa pagando para ele vir pintar a sua casa e ele pintar mal pintado, você nunca mais chama ele. E você fala mal dele para todo mundo. Pensou? Você contratou o irmão, ele fez uma coisa muito feia. Aí você fala para mim, vai pintar sua casa? Vou. Quem vai pintar? Fulano. O pastor, ele não pintou bem minha casa não, hein? Não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Ser um discípulo de Jesus deveria ter essa preocupação nossa de não querer, irmãos, isso aqui é o nosso problema. Eu quero ser assembleiano, eu quero ser presbiteriano, eu quero ser uma igreja. Cada igreja está montando o seu grupinho. Sabe o que eu estava meditando hoje, que esse negócio do Rio Grande do Sul? Se não tivesse internet, será que tinha alguém ajudando? Se não tivesse internet, irmão, porque todo mundo está indo levar a cesta básica, está filmando. Está todo mundo assim, ó. Jesus disse o seguinte: quando você quiser ajudar, você dá e você não fala que deu, não. Nós temos visto que pessoas estão aproveitando da desgraça dos outros para dizer que são bons. Filantropia não é ser bom, irmãos. Porque tem muita gente hoje morrendo de fome e ninguém aqui se preocupou, não. Tem gente mandando dinheiro para o Rio Grande do Sul e vê alguém morrendo aqui na rua e não ajuda. Mas é porque no Rio Grande do Sul vai dar ibope. Alguém vai elogiar, vai falar, que atitude! Nós temos que voltar a ser o que somos porque somos. Um cristão não é no culto, um discípulo de Jesus, ele não depende de outro, ele é. Lembra que eu falei aqui? Se Jesus não muda, e ele é a nossa referência, por que a gente está mudando? Porque a gente parou de seguir Jesus. Porque tem tanta gente desviada aqui dentro, por causa de um pastor, por causa de uma igreja. Mas ele não é seguidor de Jesus? Eu concordo que se aqui você teve algum problema e não dá para ficar aqui, se você for com ódio para outro lugar, não vai dar certo. Mas você pode falar, irmãos, me perdoa, mas eu não consigo estar junto. Porque às vezes não dá para estar junto, ou não é verdade? Agora desviar, sai da igreja, vai para o boteco. Sai da igreja, vai falar mal da igreja. Sai da igreja, vai ficar por aí fazendo o que quer. Desculpa, isso não é um comportamento de quem conhece Jesus. E hoje eu vou falar um negócio aqui para os irmãos que ninguém quer pregar. Que quando você lê, eu estava lendo hoje e estava chorando sozinho, porque eu falava, tem hora que eu faço assim, ó. Como é que eu vou ler isso? O processo de santificação, se não estiver fazendo parte da minha e da sua vida, eu e você estamos errando. Lembrando que santificação não é só parar de fumar, de beber, porque tem um monte de gente que não vem na igreja, não bebe, não fuma, não mente. Tem marido que nunca entrou numa igreja, não crê em Deus. Eu tenho um vizinho que é assim, ele não crê em Deus. Mas a mulher dele morreu há algum tempo, eu fui lá, chegou lá, ele falou para mim desse jeito, ó, ela acreditava, eu não acredito. Eu respeitei ela até agora, então não fale nada de Deus. Desse jeito, direto. Encontrei com ele essa semana, estava chorando, falando, minha vida perdeu o sentido. Foi a única mulher que eu tive na vida. Aí eu tentei falar de Deus de novo, ele falou, eu já falei que eu não acredito nisso. O que é que eu estou querendo dizer? É um homem fiel? É, ué. Traiu a esposa? Não, nunca traiu. Fiel. Ele disse isso para mim chorando, hein? Foi a única mulher que eu amei. Amei-a desde o primeiro dia que eu olhei nos seus olhos. Olha, irmãos, que crente. Só que ele não crê em Jesus. Discípulo de Jesus é quem crê em Jesus. Discípulo de Jesus é quem imita Jesus. Porque caráter, irmãos, é formação desde pequeno. Educação. Tem gente que não tem educação. Tem gente que foi criado com educação. Tem gente que foi criado sem educação. Tem crente que é bagunceiro. Tem gente que não é. Já encontrou alguém educado? Já encontrou também um mal educado? Você fala, isso não é crente? É, mas é mal educado.
E o que a gente tem que entender é que um discípulo, ele busca a santificação para ele entender que o que afasta ele de Deus é o pecado. Só que se eu paro de pecar e não me consagro para Deus, aonde está o cristianismo? Tem gente que fala, não, mas eu não faço nada de errado, mas o que você faz de certo? Para quem você fala de Jesus? O que você faz para o reino de Deus? Qual é a sua consagração? Tem gente que fala, eu consagrei minha vida a Deus. Quer dizer que a sua vida, ela tem uma função exclusiva de honrar a Deus em tudo que faz. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. Eu vou tentar mencionar alguns irmãos que viveram a santificação. E para mim conseguir chegar lá onde eu quero, que eu acho que a gente demora um pouco lá. Gênesis do 39, do 7 ao 12, nós temos ali um jovem que alcançou uma posição de poder. Tanto é que ele diz que o seu senhor não sabia nem quanto tinha em casa. Quem dominava a casa era ele. Só que diz que a mulher desse senhor olhou para ele, não é isso? Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Era um jovem, era um rapaz que tinha poder, tinha traumas familiares para justificar, foi vendido pelos irmãos, foi traído, só que naquele momento ele tinha uma oportunidade de pecar. Aquele momento tinha uma proposta boa, era a mulher, irmãos, rico é rico em todo o tempo. Era uma mulher rica, perfumada, cheirosa, só que José disse o quê? Nananina não. Só que ela parou? Não, ela continuou. Até que um dia ela falou o seguinte, vou dar um jeito. Quando tiver só eu e ele não resiste. Sabe por que ele está sendo crente? Porque tem gente olhando. Você quer saber se você é crente? O que você vê sozinho? Quando você está sozinho, o que você vê no seu celular? O que você assiste? Ali é você. Se você não entender isso, você fica fingindo. Mas se você entende, você fala, eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso começar a buscar Jesus. O texto diz que esse homem vai fazer uma coisa que a gente às vezes não quer fazer. Ele correu. E a gente não corre, irmãos. Tem hora que a gente fala, não, eu resisto. Tem irmãos que teve problema com bebida. Chega numa festa, tem bebida, o que você tem que fazer, irmãos? Acabou? Eu não posso ficar aqui, por quê? Se eu ficar, eu vou acabar tendo muito desejo de beber. José é uma prova viva que quem anda em santificação, na hora que o pecado chega, ele identifica o pecado, ele resiste ao pecado, e se o pecado não quiser sair, ele foge. O que o texto diz? Para você ter medo do diabo? Qual versículo bíblico diz que você tem que ter medo do diabo? Não tem um versículo. Mas a gente tem mais medo do diabo do que de Deus. Em senso de temor. Deus está aqui falando, você vai ser bênção, você vai embora, você não liga. Olha, o pecado mata, cuidado, você nem liga. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer aqui, hein? Chega um cara aqui vestido todo de preto. Olha para você e fala, fiz um trabalho e vou matar você. Irmão, você não dorme. Pastor, pelo amor de Deus, o homem aqui de preto falou que vai me matar. Esses dias uma irmã falou, pastor, eu tive um sonho horrível que o diabo tentava lhe matar. Eu falei, pula esse daí, porque esse daí eu já estou sabendo. Você tem que entender hoje que você não teria que ter medo do diabo. Resistir ao diabo. E ele começa a fugir de você. E resistir ao que, irmãos? Não dá trela, não dá atenção, não dá bola. Mas a gente vive num tempo que os cristãos têm mais medo do que o diabo fala, do que no que o Senhor já falou. O texto é muito claro, dizendo que José foi fiel. Será que a gente tem essa fidelidade de José? Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma ordem. Eu estou servindo, tem que cumprir, é meu Senhor. Ou se dobra ou morre. Lembra do diálogo, como que é?
sobre este assunto, ó rei, eu não vou nem te responder. E é engraçado, quando você lê o texto lá de Daniel 3, ele fala o seguinte: Deus vai nos livrar. Mas parece que naquele intervalo de tempo, algum olha para o outro e fala: corrija a frase, está errado. Deus não vai livrar nós não. Parece que acontece isso lá. Porque a primeira palavra que ele diz assim: Deus vai nos livrar. Aí Porém, se ele não livrar, alguém falou: melhora esse negócio aí, porque pode ser que a gente morra. Seja ele me livrando ou não livrando, nós não vamos servir outro. Irmãos, preste atenção, que eu e você temos que ter esse posicionamento. Não, mas se você não mentir, você vai perder. Quantos cristãos estão mentindo, irmão? E mente com uma facilidade, irmãos. Mente tranquilo, para ter benefício, para não ser prejudicado. E nós temos que orar porque temos exemplos de quem não mentiu. E Deus honrou ou não honrou? Todo mundo ficou vendo e falou: os bobão vão morrer. Quiseram honrar o seu Deus. Só que aí todo mundo sabe da história. Jogaram 3, viram 4, saíram de lá sem cheiro de fumaça. É uma questão de fé. Só que só consegue falar aquilo, não é fingir, irmão, porque você não consegue fingir santidade. Na hora que pega mesmo, não dá. Assim no culto tudo bem. Mas na hora que vem a proposta, dá aquela suadeira, aí você faz assim, ó, tem ninguém olhando, cai para dentro. É preciso se recordar que esses meninos juntos, estou falando só de jovem aqui hoje, né? José era jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, só que tinha 2 mais de idade, Paulo e Silas, pregando o evangelho. E hoje, eu até vi na internet, e eu queria que os irmãos orassem, porque está ficando difícil o nosso meio cristão. O povo não quer mais pastor santo. O povo quer pastor popstar, não é isso? O povo quer pastor que pode ver toda a igreja com pastor popstar, ela está cheia. E eu estava vendo na internet um rapaz perguntando para o pastor como ele se sente sendo um popstar da fé. Se tinha popstar na internet. Você está aí de Hugo Boss, ele fala Rolex no braço, e todo chique, o cabelo e tal. E ele mostrou um popstar, irmãos, na Bíblia. Tem um pastor aí que falou que Jesus morava na beira da praia, numa casa. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vivendo um evangelho que só é crente quem está feliz, quem está ganhando. Aí, se você fosse pegar Paulo, hoje, nós aqui dizíamos que Paulo foi um fracassado. Morreu sozinho. Sozinho. Ninguém estava lá. E foi o maior pregador do evangelho. Diz que ele chegou lá em Filipe, direcionado por quem? Pelo pensamento de finanças? Para ser o cara? Não. Direcionado pelo Espírito Santo. Ele não queria ir para Filipe. Só que o Espírito Santo falou: você não vai para a Ásia nem para a Bitínia. Você vai lá. Apareceu um varão macedônio dizendo: atravessa a Macedônia. Olhou para Silas e falou o que para Silas? Silas, Deus falou comigo. Vamos comigo? Vamos. Ô Luciano, vamos comigo? Deus falou, Luciano. O que é que a gente espera quando chegar lá? Todo mundo vai aceitar esse negócio. Se Deus mandou eu ir. Chegar lá, irmãos, tinha um gato pingado de mulher. Livraram uma menina. Aí não deu certo. O texto diz que espancaram eles mesmo. Mas espancaram. Sabe o que é açoite? Vão preso. Mas, lá no fundo da cadeia, cheio de bicho, cheiro de xixi, molhado, prende o pé deles aí para eles não fugir. Quem está em santificação, quem não está faria o quê? Eu, se sou Silas, a primeira coisa era duvidar do ministério de Paulo. Era duvidar da sua experiência com Deus. Peraí, se Deus falou que esse homem... Nós estamos aqui todo marcado. Não tem ninguém aqui batendo palma para nós.
Foi isso que aconteceu? Não. Começaram a cantar e orar. E eu tenho uma curiosidade, por que não escreveram, meu Deus, que estava cantando? Qual foi a oração que eles fizeram, irmãos? Nos livra? Não foi isso, não. Quem canta, sabe por quê? Alguém aqui, quando está muito triste, consegue cantar? Não? Quando a gente está triste, a gente só chora. Tanto que a Bíblia diz, quem está alegre canta, quem está triste, ora. Eles estão espancados por pregar o Evangelho, eles estão presos, eles estão fazendo o quê? Cantando. Por isso que, eles eram o quê? Discípulos de Jesus. Quantos de nós estamos parando e reclamando por nada? Mas não foi Deus que falou, foi, mas espera. Mas se Deus falou, não tem escrito que se Deus falou vai ser tudo tranquilo. Quando Deus falar que você vai ser uma bênção, o diabo já arma um exército para deixar aquilo em dúvida na sua cabeça. Lembra de José também? Que ele sonhou que ele era grande. De mal a pior. Só que você vê José reclamando. Vê José lamentando. Quando Deus abençoa ele, você vê ele se vingando de quem humilhou ele. Os irmãos dele com medo falou o seguinte, agora ele vai matar nós. Falou, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Deus usou vocês para me trazer para cá. É um cristianismo hoje que não entendemos. Os seguidores de Jesus vão se vingar até. Tem irmãos doidos que o outro caia para dizer, eu não falei. Tem gente orando para que alguém dê mal, para dizer, eu falei que era só um fogo de palha. Em nome de Jesus hoje, se eu e você buscar santificação, vai acontecer o que está escrito, nós vamos ver Deus. O que muda quando você vê Deus, irmãos? Estevão está pregando o Evangelho para todo mundo, começa a ser apedrejado, só que a Bíblia diz que ele viu quem? Ele viu o trono. Quando ele viu, ele ligou para as pedras. Quando ele viu, ele disse, morre, cambada de desgraçado que está me perseguindo. Ele disse isso? Ele falou, Senhor, não impute para eles esse pecado, Senhor. Olha a diferença do cristianismo bíblico com esse cristianismo de vir na igreja no domingo, de vestir uma roupa comprida, de não falar certo tipo de palavra, de ser, não dá para a gente ficar ainda vendo e dizendo, está tudo certo, está tudo errado. Cristianismo não é palavra, é atitude. Santidade não é uma coisa de fora, é uma coisa que começa por dentro, te transforma e você demonstra, não é quando tudo está bem. Você sabe quando eu e você provamos que somos crentes? Não é quando tudo está bem. Jesus diz o seguinte, quem escuta minhas palavras e pratica, é o que constrói sobre a rocha. O que escuta e não pratica, constrói também ou não constrói? Constrói. Quem está olhando, está tudo igual, não está? Os dois estão indo no culto, os dois estão cantando, os dois vestem roupas iguais, os dois dizem glória a Deus. Chegou o quê? Vento, luta, tempestade. Quem está na rocha fica como? Estou por aqui. Está fácil aí, irmão? Tá não, mas eu estou por aqui. Quem estava só fazendo por cima, e o que significa fazer por cima? Só ouvindo. Às vezes a gente não para pensar nisso. Quem está firme não é porque está tudo bem, é porque está praticando o que ouviu. E não tem outro método para você ficar firme se não praticar. Você pode ouvir 30 esboços, você pode ouvir pregação, você pode participar de curso teológico, se não praticar, quando vier a pancada, não tem como ficar de pé. Porque quem nos sustenta não é a nossa construção, é a base que se chama Cristo. Ele nos sustenta. Porque nós não estamos fazendo um trabalho de buscar santificação? Por que a gente não está fazendo campanha da santificação? Não, fazer campanha, não para, santificação. Por quê, meu irmão? Se eu me santificar, eu vou ver Deus. Se eu vou ver Deus, minha ótica muda. Se eu ver Deus, eu tenho experiência pessoal. O que adianta eu falar para você que eu fui curado de um câncer? O que adianta falar que a Daniela nasceu morta? O que adianta falar que a irmã Leila não podia ter filho? O que adianta falar essas coisas? Se você nunca teve uma experiência pessoal. Essa água está gostosa, gelada, fresca? Como está essa água, meus irmãos?
Todo mundo sabe que é água. Mas só quem bebe que vai dizer como ela está. Eu lembro que uma vez um pastor pegou uma laranja, o irmão perguntando, como é que você crê em Deus? Ele pegou a laranja, descascou, chupou a laranja e falou, essa laranja estava gostosa ou não? Ele falou, não sei, foi você que chupou. Ele falou, é isso aí. Quando você tiver uma experiência com Deus, ninguém, escuta isso aqui, ninguém muda o que você teve com Deus. E a gente não tem buscado ter experiência com Deus, irmãos. E experiência com Deus não é um culto de domingo, levantando a mão e chorando, não. É tentando vencer o pecado que me afasta dele, lá em casa, lá no meu celular, lá na minha tela de computador, no meu trabalho. Essa é a luta maior. É eu falando, eu preciso vencer isso. Quando você fala, eu quero vencer isso, o que é que ele faz? Ele te ajuda. Lembra do fariseu? Ó Senhor, como eu sou bom. Eu leio a Bíblia todo dia, hein? Eu jejuo 3 vezes por semana. Olha que eu estou dando dízimo, hein? Eu sou demais. Mas eu não sou como aquele irmão. Jesus olhando. O outro fez o quê? Ficou de longe. Ó, eu não tenho nem condição de ir, mas eu queria estar melhor. Aí Deus falou, opa, esse daí está buscando se santificar. E a santificação não é para mostrar para ninguém nada, irmãos. Não é para zombar dos outros e dizer, olha como eu sou melhor, olha como eu me santifico. Não, é para você ter comunhão com Deus e virar um discípulo de Jesus. Busque a santificação. E aí tem um versículo bíblico que tira, eu sempre leio ele porque ele tirou a minha desculpa, porque um dia também queria viver assim. Não, mas olha lá o pastor. Eu lembro de um dia que eu falei isso. O pastor João Bosco, sempre vou falar dele, eu fui queixar-me com ele. Porque era um jovem assim que nem quem? Que nem Lucas, que nem Ronan, não, que nem Lucas, mais ou menos, a idade ali. Era mais novo, eu acho. E o pastor João Bosco me batia muito. Que cabelo é esse? Isso não é cabelo de crente? Eu falei, meu Deus! Chegava 2 minutos atrasado, falou, me chamava, Valdomiro. Por que você está chegando atrasado? Falei, pastor, é 2 minutos, perdi o ônibus. Quando você for pastor, como é que você vai cobrar a igreja para chegar no horário? Falei, oh, meu Deus do céu. Lembra? Uma vez eu falei para ele, que ele... Aí eu quis aproveitar. Aquele obreiro só chega atrasado. Ô glória! É hoje? Ô pastor... Aquele obreiro só chega atrasado. Ele falou, qual que é o seu problema com ele? Você que cuida dele? Você que é o pastor da igreja? Você tem que cuidar da sua vida. Oxe, pastor, que é isso? Pastor ruinzinho? Aí ele falou assim, se você crê em Deus mesmo, você vai tirar a desculpa de todo mundo. Porque se você crê, você vai se esforçar para você ser exemplo. Aí ele me leu esse versículo, 1 João capítulo 3, versículo 3. Coloca aí na tela, por gentileza. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se por causa do irmão. Purifica-se por causa que os outros estão deixando ele se purificar. Isso está escrito aí? Purifica a si mesmo como ele também é puro. Purifica a si mesmo quer dizer o seguinte, eu vou fazer o meu trabalho, você faz o seu, eu faço o meu. Todos nós, cada um fazendo o seu, sabe o que se transforma nisso aqui? Um lugar de pessoas santificadas, lavadas e remidas pelo poder de Jesus. Aí é onde Deus vem operar. Aí é onde Deus vem e fala o seguinte, porque irmãos, não adianta ter 1000 aqui, cada um no nome de um Jesus. Ele só está quando estão todos no nome de um Jesus. E só tem um Jesus. Ah, mas eu estou aqui porque eu preciso de trabalho, ok. Eu estou aqui porque eu preciso de... eu estou aqui só para fazer média. Eu estou aqui para dizer para os outros que eu venho no culto. Isso não dá certo. Eu vim aqui ouvir a palavra do meu Jesus, que Ele me ajude. Quando nós entramos em comunhão, em uma só vontade, irmãos, não tem outra coisa. Ele vem, porque Ele falou, onde tiver 2 ou 3, eu vou estar lá. A gente às vezes não entende isso. Então, se você tem usado desculpas para não se santificar, mas olha lá o pastor, olha lá. Quem crê nele, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Abra sua Bíblia aí para mim ler um texto com você.
2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Vamos ler? 1 Coríntios 7, 2 Coríntios, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Será que você quer fazer isso? Será que você entende que ele está falando o seguinte: purifique-se. Se purifique, para de ver isso. Não adianta, isso que você está vendo não te purifica. Isso que você está escutando não te purifica. E não adianta você esperar que alguém vá lá, você tem que tomar uma decisão. Irmãos, quando você toma uma decisão, Deus ele vai estar com você. Por isso que não tente, não espere, por favor. Todos que esperaram alguém ficaram no caminho. Todos que fizeram o que o texto diz, olhando para Jesus, esses continuam. Eu peço que a gente possa se colocar diante de Deus. E coloca o texto que a gente já falou aqui de Tiago 4, 7, 8 para a gente ler. Porque tem uma coisa aqui que a gente não pensa nisso quando lê esse texto. A gente só fala de resistir ao diabo. Mas antes de resistir ao diabo, eu preciso fazer uma coisa que está escrito. Sujeitai-vos, pois... E quem quer, irmãos? Seja sincero, irmãos. Porque nós estamos estudando isso aqui para a gente se avaliar e tomar o caminho certo. Ontem eu falava com o nosso cooperador Luciano, que a gente estava numa viagem junto. Se aqui tem veneno, você não viu, não dá para ver, né? Tá assim. Eu chego e falo, ó, tem veneno aqui, não bebe essa água. Você não viu colocando veneno? Não parece que tem veneno? Você bebe essa água? Isso significa que você crê que tem veneno. Eu digo que creio em Deus. Deus diz, se você entrar ali, você morre. Eu faço o quê? Oi, gente. Perceba. Isso é uma coisa que temos que refletir, porque temos que ser discípulos de Jesus. E no tempo que vivemos, não tem mais ninguém interessado em ser discípulo de Jesus. Quer seguir o cristianismo, esse cristianismo de paz e amor, que é paz e amor mesmo. É um cristianismo de misericórdia, de perdão, mas o pecado tem que ser abolido do nosso meio. Essa semana eu falei com vocês que Deus falou comigo. Tem gente que pensou, porque pecou eu perdoei, o pecado dele era aceitável. Não é aceitável. Tem pecado que te mata. E se Deus te perdoou, agradece e continua na santidade. Mas não vem dizer que o que você fez era certo, não. Precisamos orar hoje. Precisamos se santificar hoje. Eu quero, para a gente tentar de uma forma terminar essa parte de ser santo, eu queria que você abrisse comigo um texto bíblico que vai dizer uma coisa muito importante. Romanos 2, 24. Jesus disse uma coisa que, quando nós lemos a parábola, que se o sal for insípido, ele para nada mais presta. Ele é jogado fora. Jesus disse que quando eu e você não avaliamos ser cristão de verdade, as pessoas quando olham para a gente ficam zombando da gente. Jesus disse o quê? Qual de você, antes de começar a construir, não faz uma continha, deixa eu ver, para que você não gaste o que você tinha ali? Isso aqui você tem que ser inteligente. Pessoas que não avaliaram o cristianismo, entraram, ficaram aqui um tempo, agora estão aí fora, não estão? Falando mal da igreja, bebendo, fumando, se prostituindo, e ainda diz o seguinte, eu estou feliz, está tudo bem. O texto diz o seguinte, porque, como está escrito, o nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe por que as pessoas falam mal de Cristo? Porque eu digo que sou cristão, e elas me conhecem. Elas nunca conheceram Cristo, nunca leram a Bíblia, nunca tiveram experiência com Deus. Ser um discípulo de Jesus é você andar de tal forma que isso não vai acontecer por causa de você.
Só que Jesus diz, quem não faz a conta direito, fica sendo, que é crente nada, isso já viram essa frase? Ela é crente, que é crente, rapaz, isso aí só vai na igreja fingir. Por quê? A minha atitude, ela não condiz. E aqui tem um conselho para quem está brincando com Cristo. Porque se você não entendeu até hoje o que é ser um discípulo, talvez pode ser que você não queira entender. Não é quem escuta, é quem pratica. Lembre sempre disso. Os meus seguidores de Jesus, eles vão ouvir a minha voz. E eles vão fazer o que eu mandei. Lembra do texto que Jesus diz o seguinte: por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu peço? Se eu sou Senhor, cadê minha honra? Perceba que eu e você não podemos ir embora, mais uma vez, e não instruir quem está do lado. Irmão, se você tem alguém que você conhece, todo mundo que eu conheço aqui na cidade que está desviado, conversa um pouco com eles, às vezes orando, mas porque eles não querem ouvir, porque sempre entram nessa conversa. Você tem que voltar para a igreja. O tempo está acabando. Pastor, tá bom, depois a gente se fala. Se é no telefone, desliga. Me chamaram aqui, pastor. Se é pessoalmente, fala, eu estou atrasado. Quem você encontra que está desviado, o que você faz? Quantos de nós sentamos na mesa com desviado e ficamos rindo? E eu não estou falando que você não tem que ter amizade, não é isso. Mas você não pode perder a oportunidade de falar, quando você vai voltar para a igreja? Porque se você fizer isso, ele não te chama mais. Ele fala, não, é chato, só quer falar de igreja. Eu tenho uma função. Eu não posso ficar com alguém que está condenado à morte do meu lado e não falar nada para ele que tem como ele sair daquilo. A gente não fala mais de Jesus, irmãos. Lembra, eu acho que você, não sei se alguém lembra, que nós tínhamos um projeto de cada uma pessoa aqui dentro dessa igreja ganhar uma alma para Jesus. Quem lembra disso? Alguém lembra? Quantas pessoas você já convidou para vir durante esse tempo? Que está vindo, que você está fazendo esforço para ele vir, que você está orando, você está jejuando. Aí é você e Deus. Lembra? Misericórdia, né? Misericórdia. Abra sua Bíblia comigo. Esses que estão brincando, eu quero ler Hebreus capítulo 6. Versículo, pode colocar a partir do 4, vamos ler o versículo 4. Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 4. Acharam, irmãos? E aqui eu quero que, vou tentar colocar assim. Nós vamos ler esse versículo e está escrito, eu vou ler só aquelas duas primeiras palavras aí. Porque vamos todos juntos? Só aquele pedaço. 1, 2, 3 e. Porque impossível. Coloca aí Hebreus 6, 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais que Deus. Agora vai lá em Hebreus 11, 6, por favor. Ora, sem fé impossível. Agora vai também aí em Hebreus 10, 4. Por quê? Pronto. Volta lá agora em Hebreus capítulo 6 e o verso 4. Todo mundo concorda que é impossível ter relacionamento com Deus sem fé? É impossível. Está escrito. Aqui diz uma coisa que tem muita gente brincando com isso aqui. Olha o que está escrito aqui, e eu vou te explicar isso aqui, porque tem gente que definiu isso aqui errado. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e profanaram o dom celestial, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do próximo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram. Repita essa palavra comigo, e recaíram. Seja outra vez renovado, para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo,
crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vitupério é vergonha. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. É impossível que uma pessoa que provou o Espírito Santo, que recebeu os dons de Deus, que pregou, que foi iluminado, purificado, se ele recair, é impossível. Está escrito aonde? É impossível que ele faça o quê? Que Deus perdoe ele, é isso que está escrito? É isso que está escrito, que Deus lhe perdoe? É impossível que ele seja outra vez renovado para arrependimento, porque ele crucificou Cristo de novo. Uma coisa que você não percebe, e por isso que a gente tem que falar disso, porque está virando comum ser sempre pecador, não está ficando comum? É comum. E aí eu quero que você entenda, porque tem gente que fala, pastor, isso dá uma loucura, tem hora que o senhor fala que Deus perdoa tudo, aí tem hora que o senhor fala, meu Deus, porque Deus perdoa tudo, está escrito na Bíblia. Mas tem um conselho dizendo, não brinca comigo, não brinca com o que eu fiz por você. Eu te perdoei, eu te iluminei, eu te enchi do Espírito Santo, eu te revelei a palavra, eu te revelei o futuro. Agora você está fazendo o quê? E tem muita gente aqui recaída, rindo da igreja, zombando da igreja. E nós às vezes queremos até socar Jesus nele. Não, irmãos, calma. Não, mas eu já fui na igreja, já falei em línguas. Então tá bom, cuidado. Se você encontrar alguém por aí que está desviado nessa situação, ore por ele. Quem perdoa pecado é quem? É Deus. Mas a Bíblia diz também que não tem perdão para quem pecar contra o Espírito Santo. Escute uma coisa, não tem perdão para quem pecar contra o Espírito Santo. E isso não é alguém que, não, isso é de alguém que conheceu, que teve experiência. Mas o que diz o Espírito Santo? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ninguém pode apostatar se nunca creu. É alguém que creu. É alguém que falava, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Hoje ele fala que é o pior lugar do mundo. E você tem que ficar atento, porque isso não começa de um dia para o outro. Começa com exceções. Ah não, isso não tem problema. Todo mundo faz, todo mundo fez. Hã? É isso aí. A Bíblia diz das raposinhas, lembram dela? Ela vem um dia, pega um negocinho e fala, não fui no culto hoje, não tem problema. Não li a Bíblia hoje, não tem problema. Fiquei a semana sem ir para o culto, não tem problema. Faz uma semana que eu não leio a Bíblia, não tem problema. Não brinque com Deus, irmãos. Todos nós que estamos aqui somos discípulos de Jesus, vamos imitar Jesus. E tem uma coisa que Hebreus vai dizer também, para quem peca sabendo que está pecando. Abra aí, Hebreus capítulo 10, versículos, quero ler com os irmãos, do 26 e o 27. Vamos ler. Hebreus 10, 26 e 27. Acharam? Olha o que está dizendo aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pode ir próximo? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Agora se pense com você aí, ok? Se eu peco voluntariamente, sabendo que é pecado, e zombando de Deus, não tem mais sacrifício pelo meu pecado. Mas ao contrário, o que tem sobre mim é uma expectativa horrível de juízo. Lembra de uma coisa, irmãos, um dia eu vou estar sentado, só eu e Deus. O que a gente tem feito com a nossa vida de discípulo de Jesus? Como a gente tem agido? Você há de convir comigo? Precisa alguma igreja do Brasil querer fazer missão mais na Itália? Precisa, seja sincero, precisa? Não precisa. O que precisa é nós que hoje estamos dentro de uma igreja na Itália,
se posicionar como cristão para quem está fora ver que tem diferença. O problema é que nós não estamos mais preocupados em ser cristão e discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Valdomiro, eu sou discípulo de, sei lá de quem você é discípulo. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda é ser discípulo de Jesus. É falar assim, ó, o meu pastor lá está fazendo assim, mas Jesus faria diferente. E não brinque, porque quem brinca, o que tem esperando ele é uma expectativa horrível de juízo. Jesus termina o texto dizendo uma coisa que eu queria terminar hoje dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que você e eu possamos ouvir. Se você não entendeu nada do que foi falado, volta lá, está lá escrito parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tem que ter paciência. São 9 horas de culto falando sobre ser um discípulo de Jesus. Aí você fala, 9 horas escutando mensagem bíblica? Está maluco? Você vai ter folga hoje de 9 horas. Só isso? Não é assim que funciona, irmãos? Perceba, passa um dia inteiro lá na igreja. Está louco? Um dia inteiro na igreja? Passa um dia de férias, sua férias. Não, um dia só é pouco. Ó, tô aqui 10 conto para você ir para o shopping. 10 reais, 10 euros para mim para o shopping, tá maluco? Não dá para fazer nada com 10 euros. Então, dá 10 euros de oferta na igreja. Tudo isso? Vou dar 10 euros na igreja de oferta, tá maluco? É ou não é assim? Deus tem recebido de nós o mínimo do mínimo. Tem irmãos que falam assim, qual é o mínimo que eu posso fazer para ser crente? Eu quero fazer o mínimo. Existe um texto bom, depois vocês que são mais jovens procura. Eu quero $3 de cristianismo. Eu quero $3 de cristianismo. Para mim ir na igreja, mas para mim não ser tão santo. Para mim ir na igreja, mas eu não perder os meus prazeres da vida. É isso que querem fazer conosco hoje. Querem vender 3 euros de evangelho para nós. E nós temos que tomar atenção para não estar buscando fazer o mínimo. O que é que eu tenho que fazer para ser crente daquela igreja? Vai no domingo que o pastor já está tranquilo. Não é isso que Deus nos chama, irmãos. E eu vou repetir o que Jesus falou. Quem não tiver disposto a abrir mão de tudo, não pode ser meu discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus, diga amém. Amém. Ixi, irmãos. Foi meio devagar, não foi? Hã? Mas eu não vou pedir para você repetir não, porque tem que ser pessoal. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Jesus disse assim, ó, quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha dele diante de Deus. Jesus disse que quem colocou a mão no arado e olhou para trás, não está apto. Jesus também disse que tem irmãos que vão estar com o coração duro. Jogou a semente, não teve jeito. A Bíblia diz que tem pessoas que escutam a palavra sem fé. E quando escuta sem fé, ela não serve de nada. A Bíblia diz também que a fé não vem porque você recebeu alguma coisa. A fé vem pelo ouvir palavra. Eu peço a Deus que a gente possa hoje... Vamos ler o último texto? Porque eu preciso ler esse texto aqui. Ficou na minha cabeça e eu estava esquecendo de ler ele. Aproveitar que você está em pé. É 2 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler o 20, 21 e 22. Vamos ler, irmãos, juntos? 2 Pedro, aproveitando que nós estamos em pé. A palavra diz assim, ó. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio. Se diz,
O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Reflita nisso em casa. Isso é Bíblia, viu, irmãos? Eu sei que ninguém lê, eu sei que ninguém prega, mas é Bíblia. Deus não está brincando comigo e com você. O diabo quer nos enganar, mas Deus quer nos salvar, nos ajudar. E o que você tem que fazer? Ser perfeito? Não existe ninguém perfeito. Você tem que crer no que está escutando e praticar e lotar todo dia para vencer essas coisas que estão acontecendo. Deus abençoe você, sua família. Vamos em paz, vamos em segurança. Quem entendeu, diga amém.